Boa tarde, bom dia, boa noite. Desculpe se eu não estou olhando exatamente pro lado correto da câmera. Esse é o meu primeiro vídeo. Desculpe também o som do cachorro, né? Tô aqui no lugar mais iluminado, né? Da casa. Bom, eu me chamo Tamiris. Eu vim contar o meu testemunho para vocês referente a uma bênção, a um renovo, sobre a compaixão, o amor de Deus, né? Esse amor que é surreal, é surreal. Era pra já eu ter feito, né, esse relato há muito tempo, mas a gente acaba se passando, né? Deixando pra lá, esquecendo. Deus nos prova todo dia do quanto que somos amados. E agradecemos, somos gratos, mas acabamos esquecendo de glorificar o nome dele, de exaltar o nome dele, de amá-lo em voz alta. Então eu tinha prometido, né, passar essa minha história adiante e acabei aí me passando, né, ao decorrer desse tempo todo. Bom, vou contar aqui uma das milhares, né, de bênçãos, milhares de provas de amor que Deus já fez por mim. Eu sou, assim, prova viva do que Deus pode fazer, né, na vida, né, de um filho amado, né, que é isso que somos, né, filhos amados. Bom, eu tenho 2 filhos, um filho de 5 anos, que é o Luan, e outro filho vai fazer 2 anos, agora em maio, dia 28 de maio de 2026, ele faz 2 anos. E eu quero contar, vou contar a vocês sobre essa minha experiência, né, referente ao nascimento do meu filho. Bom, eu vou voltar um pouquinho atrás, lá na gravidez do meu primeiro filho, e esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, talvez eu corte e coloque parte 1, parte 2, para assim não ficar tão longo assim. Mas, enfim, vamos lá. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu não tinha muitas condições de... Eu também, como mãe, eu não tinha condições de ter um parto particular. O pai do meu filho, ele tinha, sim, essa condição de nos proporcionar um parto particular, mas não foi feito. Eu tive meu filho pelo SUS. E aqui na minha cidade, eu moro no interior da Bahia, aqui na minha cidade, o atendimento público não é lá de muita qualidade. E sempre quando eu ia para alguma emergência, eu ia muitas vezes, né, pro hospital, porque eu trabalhei até meus 8 meses em Ambá. Eu entrava às 5 horas da tarde e saía às 3 horas da manhã, chegava às 5 horas às 5 horas da manhã. Então, assim, era muito puxado, passava madrugada por tripé, porque eu cobrava, né, as mesas. E época de carnaval, nossa, lá servia como camarote, então o carnaval acabava, mas continuava dentro do bairro, então era muito moderna, e eu aquele barrigão, enfim. Então, eu passava, assim, muito mal e ia constantemente, né, pro hospital. E sempre quando eu chegava lá, eu via muita aglomeração de gestantes, né? Como é que eu tô jogando pro lugar certo, gente, me perdoe. Mas eu via bastante aglomeração de gestantes. Muitas pessoas dizendo, nossa, ela tá aqui já faz tanto tempo e ainda não chamaram ela pra sala de parto, ela vai parir aqui. E era assim, nossa, era muito surreal. E era muito angustiante quando eu saía de lá, né? Mas toda vez que eu saía de lá, eu só tinha um pedido. Eu só pedia uma coisa pra Deus. Eu falei, Senhor, quando eu vier ter o meu filho aqui, Deus, que possa parecer que é feriado, que não tenha ninguém, que ninguém esteja aqui parindo, que esteja tudo vazio, tranquilo, na paz do Senhor, que eu consiga ser atendida da melhor forma e que meu filho, ele nasça bem, né? Que que a gente possa não sofrer tanto. E eu pedia isso sempre, toda vez que eu saía eu pedia isso sempre. E era um pouco difícil isso acontecer, porque realmente na minha cidade recebe, né, gestantes de outras cidades vizinhas, né, são muitas cidades vizinhas que acabam vindo pra aqui pra minha cidade pra ter o filho, ou pra ter algum outro atendimento. Mas, quando eu fui ter o meu filho, né, dia 23 de maio de 2020, eu comecei a sentir dor ali às 3 horas da manhã, mas eu decidi somente ir pro hospital após a troca de plantão, né, porque eu sabia que se eu fosse antes, eu ia ser atendido pelo médico, depois eu ia ser atendido pelo outro. Então, eu decidi segurar até a troca de plantão, quando deu exatamente a troca de plantão, eu falei, não, bora pro hospital. Eu tinha plano na época, mas o plano tinha sido feito recentemente, então, meu atendimento foi pelo plano, mas meu parto não foi pelo plano. Mas eu entrei, né, como atendida com plano. Aí, chegando lá, eu fui atendida, né, pelo médico, e quando eu entrei na sala, né, eu entrei, de fato, no hospital, dentro, né, exatamente no hospital, aconteceu exatamente como eu pedi a Deus. Hospital, gente, não tinha ninguém, sabe que ninguém, não tinha nenhuma grávida, ninguém na espera, sabe que ninguém, chegou a enfermeira, perguntou qual era a cor daquela roupa, né, que eles colocam na gente, se eu queria rosa, se eu queria azul, aí eu pedi um rosa, né, e ela colocou um avental, aquela roupa, né, em mim, aí daí eu fiz aqueles testes, né, rápido que fazem, aí depois eu fui encaminhada pra sala de parto, chegando lá, não tinha ninguém, aí daí ela ficou orientando, né, meu parceiro da época, o pai do meu filho, como ele ia fazer massagem nas minhas costas, e ela foi orientando ele, e ela fazia massagem nas minhas costas, e ia ali na bola e tudo mais, aí vinha outra enfermeira, conversava comigo, gente, parecia que eu estava no hospital particular, parecia que todos pararam, falaram assim, nossa, a Camila está chegando, ela vai ter o filho dela, né, Virgínia da vida, vai ter o filho dela aqui, tá, tem todo mundo está em prontidão, e assim foi feito. Foi tão assim, eu levei 16 horas, né, pra ter meu filho. No finalzinho ali, acho que eu tava ali em 12 horas de parto, em trabalho de parto, né, chegou uma outra moça pra ter o bebê, mas só chegou ela também, e ela perguntou, nossa, você contratou essas enfermeiras? Aí eu falei assim, não, são as mesmas que vai vir provavelmente aqui te ajudar. Eu, nossa, tá parecendo que você contratou elas, tanto que elas estão ali te mimando e toda hora perguntando e toda hora vindo aqui. Realmente, assim, Deus simplesmente falou assim, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. E o que você está pedindo condiz com a minha vontade, então eu irei dar. E assim foi, né? E foi um parto, graças a Deus, normal. Com 16 horas, eu considero assim, foram muitas horas, mas meu filho nasceu saudável. Tivemos alta, né, no tempo previsto, e foi assim, maravilhoso. Eu provei ali do doce amor, né, de Deus, mais uma vez, porque antes disso eu já tinha provado 1000 vezes, mas ele me deu exatamente, ele mostrou, né, que ele a todo momento estava ali, né, cuidando, né, de mim. Então, um gancho, né, pra o parto da história, né, de João. Ai, gente, tô assim, acabada, porque vida de mãe é assim. Tô assim, no meu dia de folga, vamos dizer, são os meninos aqui em casa, com milhões de coisas pra fazer, mas Deus é minha prioridade, eu tô fazendo esse vídeo. Então, ok. O João, ele foi um caso à parte, né? Ele se chama João Victor, o segundo nome dele, era pra ser o primeiro, mas daí a gente fez uma homenagem ao pai no caso, o avô, né? O pai do pai dele. E colocou João Victor. Mas Victor, realmente, por ele ser realmente uma criança muito vitoriosa.
E, João, eu descobri, né, em 2023, eu descobri que eu tava com um cisto, né? A minha barriga ela começou a inchar. E eu ia pra academia, eu sempre fui uma pessoa ativa em exercícios. Eu nunca, eu sou marombeira, ou eu sou crossfiteira. Eu sempre me mantive ativa em algum exercício físico, mas nessa época eu tava bem focada mesmo, ali em colocar um corpo legal, né, enfim. E eu ia pra academia, eu me alimentava bem, e a minha barriga não diminuía. Eu tinha aquela bolinha assim, uma coisa que eu nunca tive, né? Apesar de já ter tido um filho, o meu corpo ele não ficou, eu não tive diástase, meu corpo ficou legal, né? Então, aquela alteração na barriga ali tava um pouco suspeita ali pra mim. Aí daí, eu procurei, né, um profissional, e fui de profissional em profissional. Um profissional falou, não, isso é besteira, isso é só um cisto que você vai ver a sua vida toda. E vai parar aí mesmo, nesse tamanho. Quando eu descobri, ele tava de 3 centímetros, 3 centímetros. Aí daí, eu falei, ok. Mas aí minha barriga começou a inchar mais um pouco, inchar, eu deitava, aquela bola ficava. Aí eu fazia, na época eu fazia drenagem, né, linfática. Aí a moça que fazia drenagem, eu já fazia drenagem com ela há muito tempo, ela falou assim, isso aqui tá estranho, isso aqui é um cisto aqui, ela palpava você na minha barriga, ela segurava o seu cisto. Veja isso. Aí eu falei, né? Fiquei meio que isso, mas minha barriga começou a inchar. Aí eu falei assim, olha, vou procurar um outro médico. Aí nisso eu procurei, né, um outro médico que me encaminhou para um urologista, que me informou que eu estava com um cisto na bexiga. Aí eu estranhei, falei, nossa, um cisto na bexiga, mas não se preocupa. Aí eu procurei um outro urologista, bem confiável aqui na minha cidade. Aí daí eu fui pra esse. Aí daí ele pediu alguns exames, né? Exame de imagem. Quando eu lembro que quando eu tava fazendo esse exame de imagem, ele chamou um outro colega dele, não, venha ver isso. E passava o gel, eles ficavam discutindo. Eu falei, nossa, parecia um ratinho de laboratório lá. Aí chamava outra pessoa, não, fulana, venha ver, não sei o que. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí daí ele passou uns exames de sangue, e um desses exames de sangue era o CA-125, né? Que é o rastreador de, salvo engano, né? O rastreador de cisto, alguma coisa assim maligna no seu corpo. Aí quando ele recebeu esses exames, ele constatou lá que o CA-125 ele deu alterado, né? Aí ele, quando ele abriu o exame, eu vi que ele tinha ficado preocupado. Aí ele falou assim, olha, eu vou lhe passar para uma outra profissional, porque aqui já não me cabe mais, né? O seu CA-125 deu alterado, então eu vou estar te passando para uma outra profissional, e eu posso ligar para ela agora, para te dar urgência. Aí eu assim, né, na sala, e ele só me falava isso. Aí eu falei, pode, doutor. Aí ele, né, ligou, fulana, tudo bem? Então, eu tô aqui com um caso, o nome dela é Tamires, ela tem, vai fazer 29 anos, meu Deus, ou 28, a gente não me conhece. Enfim, tantos, 20 e poucos anos, e ela veio aqui, né, com um suspeito de um cisto na bexiga, e o CA-125 dela tá alterado. Aí ele parou, né, acho não, né, a doutora falando, ele isso mesmo, isso, isso, E eu lá na frente dele, eu falei, pronto, corri, tchau, bye, bye. Aí ele, tá bom, tá certo, vou mandar ela te procurar. Aí quando desligou o telefone. Aí eu falei assim, doutor, me fala, o que tá acontecendo? Ele falou assim, olha, eu prefiro que você converse com ela, e você vai entrar em contato com ela, vai te explicar melhor, porque isso não me compete mais, e eu não tenho como ficar aqui conversando com você sobre isso. Então, tá bom, aí me entregou os exames, mas eu fui lá, né, no nosso doutor querido Google, e pesquisei, né, o que era. Aí eu falei, caramba, eu vi lá, CS25 alterado, rastreador de nódulos, cisto, não sei o que, maligna, nananana. Aí eu, morreu Maria Freia, acabou pra mim. Aí daí, fui pra essa, né, querida, abençoada, doutora, né, chegando lá, paguei, né, particular, eu tinha meu plano, mas ela não recebia, né, meu plano, paguei particular pra ser atendida por ela. E assim, ela, se eu tivesse 3 pernas, ela tinha cortado as 3 pra eu cair no chão. Foi exatamente isso que ela fez comigo. Ela simplesmente me deixou assim sem perna e ainda retirou meu chão de baixo. Ela, olha, provavelmente você deve estar com câncer, seu CA-125 deu alterado. E outra, vou te dizer, se você pegar, nessas palavras, se você pegar uma gravidez durante esse processo, a sua barriga vai explodir. Vai explodir, vai pipocar aí, a gente com essas palavras, sem tirar nem pouco, pipocar aí dentro, porque vai ser tanto hormônio que não vai aguentar e esse cisto vai explodir na sua barriga. Corra o mais rápido possível, eu te dou 2 meses no máximo, pra você fazer tudo que você tem que fazer, todos os seus exames, pra assim você operar. Mais alguma coisa, mocinha? Aí eu, sim, doutora, mas será que eu vou morrer? Mas ela falou assim, olha, minha filha, pra morrer você pode estar viva, você tá viva? Aí eu, então, eu não posso te garantir, pode ser que quando eu abro sua barriga, você faleça. Ou quando eu fechar sua barriga, você faleça. Eu não tenho como te garantir, o que eu tenho que te garantir é que eu vou fazer o meu melhor, né? Mas nem sempre o nosso melhor acaba sendo o melhor pra outra pessoa. Mais alguma coisa? Aí eu, bom, doutora. Não, mais nada não. A senhora já, pensando eu, né? A senhora já acabou comigo. Tá bom, obrigada, doutora. Pronto, faça tudo e depois volte aqui. Fechei a porta, falei, quem volta aqui é o cão, menos eu. Saí de lá, arrasadíssima, arrasada. Falei, pronto, eu vou morrer. Acabou pra mim, não sei o que, eu tô com câncer, não sei o que. Minha mãe, né, teve câncer no colo do útero, mas graças a Deus se curou e está bem. Minha avó teve câncer de mama, infelizmente ela faleceu, né, depois desse câncer, depois, né, se agravou, enfim. Então, assim, eu passei por 2 histórias de câncer muito próximas, né, vivenciei ali na pele. Não exatamente na pele, né, mas vivenciei ali, né, a dor de perder alguém e tudo mais. Então, assim, eu saí de lá desacreditadíssima. Aí daí, eu fui pro meu ginecologista, né, conversei com ele sobre, expliquei toda a situação, e ele me indicou um anjo, né, denominado como médico. Dr. Marcelo, aqui de Itabuna, Bahia. Eu faço questão, né, de falar o nome dele, porque, assim, realmente ele foi instrumento de Deus. Ele foi Deus me amando através de uma pessoa. E daí eu me encontrei me consultei, né, com esse médico, expliquei pra ele explicou toda a situação. Ele disse que eu tava com 50% de estar com câncer, ele disse que ia fazer minha cirurgia, ele disse que ia dar tudo certo. Ele foi assim, uma excelente pessoa. A perna que a bendita doutora tinha cortado, ele simplesmente pegou, costurei, colocou no lugar e eu pude conseguir andar um pouco, correr, né, atrás da minha felicidade. E daí a gente começou, né, com os exames, aí ele me passou uns exames e falou assim, olha, eu vou passar um beta aqui só pra descargo de consciência, né, porque realmente pra operar eu tenho que saber. Eu falei, não, fique tranquilo, que gravidez por agora não é uma possibilidade. Ele falou assim, realmente não é, né, porque o seu cisto ele já tomou o seu ovário todo. Gente, a minha barriga já estava assim, eu tava com uma barriga parecendo que eu tava grávida de uns 3 meses, de uns 4 meses. Minha barriga já tava bem elevada. Então ele falou assim, o seu cisto ele já tomou o seu ovário, então assim, a possibilidade de você engravidar é pouquíssima, mas a possibilidade, mas é bem pouca mesmo. Eu falei, não, tô ficando tranquilo. Aí fui, né, fiz todos os exames, juntamente aí com o beta, né, juntamente com o beta. E nisso eu fui buscar, né, no laboratório os exames e fui olhando, abri, eu sempre pego meus exames pra olhar sem saber de nada, né, porque eu sou médica, mas eu fico ali, né, dando uma olhadinha. E quando eu peguei o beta, sem querer,
viu lá o nome aqui, reagente. Eu olhei na frente, reagente. Passei pra outra folha, falei, reagente? Esse nome é familiar, reagente. Aí voltei de novo pra página lá, né, do Beta. Falei, reagente? Falei, gente. Falei, meu Deus. Reagente é grávida. Falei, não. Parecendo aquele pessoal que é casado e tudo mais. Mas não, eu tô grávida, como assim? Mas é porque pela situação, né? E também tinha outra situação referente ao pai do meu filho, que ele tinha, até então, né? Tinha problemas, né? Pra engravidar, tinha a questão do espermatozoide ser um pouco lento, enfim. Então, juntou uma coisa com a outra, a gente nunca pensou, né? Que poderia existir a possibilidade disso acontecer, gente. Mas aconteceu. Eu com um cisto enorme, enorme na minha barriga. Falei, não. Aí eu fui, dobrei aquele papel, gente, no mesmo dia. No mesmo dia. Dobrei aquele papel, aí fui na farmácia, comprei um teste de tirinha. Comprei um teste, aquele que é a canetinha, e comprei um teste, aquele que dá o nome grávida. Nisso tudo, acho que eu gastei lá quase R$90, né? Porque um teste da grávida é caro, 50 e poucos reais, só bem. E fiz, voltei pro laboratório, né? Que lá tinha banheiro, enfim. Aí eu fui, fiz tudo ali. Tirinha, 2 tirinhas. Canetinha, lá, grávida. Negócio que coloca lá no monitor, né? Grávida. Parecia até 3 mais, até na minha loucura. Falei, meu Deus, 3 meses, eu não grávida de 3 meses. Eu tava ficando louca. Eu já tinha doidado na primeira. Falei, meu Deus, eu devo ficar aquele banheiro. Falei, Jesus, não, Deus, não, meu Deus, não, isso não tem condições. Eu acho que esse exame deu alterado, porque por conta, né, do cisto, muito grande, poderia alterar a questão dar um falso negativo, por conta de todos os hormônios, né, que estavam no meu corpo tá uma loucura. Eu falei, não, eu até chamei uma enfermeira, eu mostrei pra ela, eu falei, isso aqui mesmo? Ela, parabéns, mãe, você vai ser, parabéns, você vai ser mamãe, parabéns. E eu assim, perplexa, eu falei, meu Deus, não. Eu falei, pronto, vou fazer uma ultrassom hoje. E tem aqui na universidade, que se você chegar até 3 horas da tarde, você consegue fazer um ultrassom. Um médico aqui na cidade muito conhecido, que acerta assim o sexo, bem nas suas 12 semanas ele já consegue descobrir o sexo, né, da criança. Aí eu fui nesse médico. Cheguei lá, isso tudo no mesmo dia, viu? Eu peguei o exame, fiz os testes, enfim, fui pra esse médico. Chegando lá, gente, pra resumir a história, né? Cheguei lá, fiz o ultrassom, ele constatou que eu estava grávida, viu o cisto na minha barriga, ele falou assim, seu cisto é imenso. Aí daí nisso eu fui fazer outros exames, né? Falei para todos, falei para meu filho, enfim, e eu decidi, né, fazer uma sessão fetal, pra saber se era menino, se era menina, porque eu queria saber, né? Se era menino, se era menina, se caso viesse a acontecer, né? O pior, eu lembro que eu descobri que era menina, eu cheguei na sala, né, tipo, mas ele é um menino. Aí eu disse, minha cara, tô falando pra você não se pegar, você vai fazer exame pra saber, não sei o que, eu falei, doutor e tal. Aí você, mas bora ver, né? Eu sempre ali, né? E daí eu fiz. E aí eu tive que procurar um obstetra que liberasse a minha cirurgia, porque o meu obstetra, ele não quis liberar a cirurgia, ele queria que eu conciliasse o cisto com a gravidez. E isso ia ser impossível, porque eu fiz a cirurgia quando eu tava grávida de 2 meses e meio. Tem fotos, eu vou tentar conseguir colocar uma foto aqui. Gente, eu não sei a questão de edição de vídeo, mas eu posso fazer um vídeo depois, só colocar umas fotinhas com slide, me perdoe. Mas pense aí, imagine, uma grávida de gêmeos. A minha barriga, todo mundo perguntava, vai nascer quando? Vai nascer mês que vem? Vai nascer nesse mês? Vai ser tal signo, não sei o quê. E eu sempre falava, não, vai ser mês que vem, só pra não explicar, eu tô grávida de 2 meses e meio. E minha barriga achava imensa. Gente, é imensa. Eu tenho uma foto assim no elevador aqui do prédio. Eu segurando assim a barriga assim, no vestido. E eu poderia dizer assim, 9 meses, perto de Paris. Mas era grávida de 2 meses, o cisto tinha duplicado. Então era impossível conciliar a gravidez com o cisto. Então eu passei por uns 4 obstetras aqui na minha cidade, e nenhum deles queria liberar, porque nesses casos, né, além de ser obstetra, também são pediatras, então tem que ir em favor da vida da mãe e a vida da criança. E eu ia colocar a vida da criança em risco. Foi um bocado de coisas. E ninguém ia como é que fala? Meio que se prejudicar, colocando o nome ali, liberando, enfim. Eu encontrei um obstetra que, né, liberou a minha cirurgia, ele até falou, vai dar tudo certo, uma obstetra bem maluquinha, vamos colocar assim, né, bem alta astral, assim, vai dar tudo certo, menina, vai fazer sua cirurgia, você vai fazer cirurgia, seu filho depois vai nascer, são salvo, não sei o que, vai com fé, vai dar tudo certo. Eu falei, muito obrigada, eu consegui essa autorização. Aí daí dei um encaminhamento, né, pra minha cirurgia. E durante esse tempo todo, por mais que as pessoas me falavam, gente, é impossível essa criança sobreviver, né, porque a cirurgia, ela vai demorar, vai ser uma cirurgia de grande porte, né, e é meio que impossível. Os médicos falavam isso, algumas pessoas próximas falavam isso, mas eu tinha uma coisa no meu coração. Eu simplesmente falei assim, Deus, é da tua vontade. Se o Senhor, em meio a esse caos interno que está em mim, se o Senhor fez prevalecer esse feto na minha barriga, né, que ele vinha a nascer, e ele vinha a nascer saudável, que ele vinha a nascer perfeito, e seja feito da tua vontade. Seja feito da tua vontade. E eu falei assim, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. E, gente, eu entrei naquela sala de cirurgia, eu nunca tinha tido uma cirurgia de grande porte assim. Certa vez eu fiz uma cirurgia na retirada de nódulo da mama, mas foi uma cirurgia com anestesia local, foi muito rápida a cirurgia, mas nada tão demorado, né, centro cirúrgico e tudo mais, então assim, foi muito apreensivo, né? Tudo muito apreensivo. Aí daí fiz a cirurgia, aí foi uma cirurgia muito demorada, mas daí te retirou, né, conseguiu retirar o cisto intacto, sem ele tocar, um termo assim mais, dizendo, né, explodir, enfim, se romper, se romper. E daí eu lembro que quando eu ali anestesiada, eu escutava as enfermeiras falando assim, nossa, como que eu consegui respirar? Como é que essa menina tava conseguindo respirar com esse cisto? Lembro que o médico tinha uma foto segurando ele, assim, ó, o cisto no braço, de tão imenso. E todo mundo ficava abismado, todo mundo vinha ver e tudo mais. Eu sei que eu abri meus olhos e o doutor, né, tava do meu lado. Eu só perguntei, doutor, e meu filho? E o meu filho? Ele falou assim, olha, eu não mexi em menino nenhum. Ele tá lá quietinho. A cirurgia foi um sucesso. Fechei sua barriga, estourei sua barriga, tá tudo certo, beleza. Amanhã eu volto, né? Aí isso, né, me levaram pro quarto e tudo mais. Aí veio, né, falou assim, olha, amanhã eu volto e a gente vai fazer um ultrassom, né, pra saber se o feto ele resistiu ou não. Se caso ele não resistiu, a gente vai fazer uma curetagem, né, em você, então sim, esteja preparada. Eu falei, tá bom, doutor. Mas, gente, eu tava muito em paz. Eu tava assim, sabe aquela paz que excede o entendimento humano? Eu tava muito em paz. Muito em paz. Não tinha no meu coração aquela angústia, aquela ansiedade, aquela coisa. Eu tava em paz. Aí daí, todo mundo apreensivo, né, pra esse ultrassom. Aí chegou no outro dia, aí quando eu fui fazer o ultrassom, assim, meio que incomodando, porque eu tava toda costurada. Aí fez o ultrassom, aí tinha 2 enfermeiras. Aí a enfermeira chamou outra enfermeira, vem cá ver. Falei, meu Deus. E olhando assim, falou assim, meu Deus, o menino tá pulando na sua barriga. Então, você, meu Deus, é um milagre, meu Deus, inacreditável isso. A cirurgia que você, uma laparotomia, né, retirada daquele cisto, perdeu muito sangue, teve que tomar anestesia e tudo mais. E o seu bebê, ele resistiu, ele tá aí, quietinho no seu ventre.
Aí daí me falaram que ia ficar uns 13, 14 dias internada. Eu fiquei somente 2 dias internada e fui liberada pra casa porque eu já estava bem, né? Não tinha tido nenhuma reação pós-hack. E nada, meu filho tava bem na minha barriga, né, no meu útero ali, e eu fui liberada pra casa. Aí o médico chegou pra mim e falou, né, tem que falar a verdade, pessoal. Esses remédios aqui que você vai tomar, você ainda não chegou nos 3 meses, então sabemos que você tá na fase ali do maior desenvolvimento, né, do feto e tudo mais. Então assim, pode prejudicar o desenvolvimento, então seu filho pode nascer sem um dedo, sem um braço, pode ser um braço deformado, a perna deformada, e falou um coisa pra mim. Mas fica a seu critério você tomar ou não, só que você fez uma cirurgia de grande porte e você precisa por conta de dor. Mas fica a seu critério, mas tem esses outros aqui que é menos, não me deu umas opções. Eu pensei, eu não vou tomar, não vou tomar. O que eu puder, a minha parte, o que eu puder fazer, eu irei fazer, e foi assim que eu fiz. Assim, foram praticamente 1 mês e meio, gente, com muita dor. Com muita dor. Eu tive uma crise de tosse, né, nessa fase de recuperação. E era muito difícil, eu tossia, a barriga, prendia tudo, meu Deus, eu vou morrer. Mas eu falei assim, Deus, o Senhor faz a sua, que eu faço a minha. E na gestação toda, né, pode vir com um problema no coração, pode vir com um problema não sei o quê, problema não sei aonde, não sei o que, não sei o quê. E eu, naquela paz, que esse entendimento humano, naquela paz, que esse entendimento humano, Senhor, obrigado, Senhor, pela minha vida, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida dos meus filhos. E daí, passei a gestação toda, assim, foi uma gestação muito difícil, porque enquanto a minha barriga, ela cicatrizava, ela crescia, né, então foi muito doloroso, foi muito difícil mesmo. Era muito difícil de caminhar, era muito difícil de respirar, era muito difícil de deitar, de levantar. Uma experiência total diferença da minha primeira gravidez, né. Mas daí, chegou, né, o dia do parto, eu faço aniversário dia 28 de abril. O pai do meu filho faz aniversário no dia 28 de novembro, e meu filho, ele tava pra nascer ali dia 14, 17 de junho. E eu falei assim, seria tão interessante eu nascer dia 28, eu não queria antecipar meu parto, né, porque queria cesárea. Mas também você vai ficar com tempo invertido na sua barriga, era o que o meu obstetra falava. Aí eu falei, não, mas eu não quero parto normal, já tinha passado por um parto normal. A recuperação assim, nossa, é maravilhosa, mas eu não queria. Eu queria, mais que eu ia passar por outra anestesia, por outra cirurgia, eu não ia querer passar parto natural. E daí, eu queria, né, antecipar, e ele, na semana, assim, tava se aproximando da 28, 29, eu falei assim, olha, você vem aqui no dia 27 pra gente, né, medir quantos centímetros você tá, e a gente vê a possibilidade de marcar. Eu falei, eu tô marcando dia 29 de abril, né. Aí daí, eu sei que no dia 28, 3h30 da manhã, eu comecei a sentir dor. Entrei em trabalho de parto, cheguei na sala do meu obstetra, na clínica dele, com 10 centímetros, gente, 10 centímetros de dilatação, 10. Ele também disse, você já tá parindo, bora pro hospital agora. Aí fui pro hospital, ele, bora parto normal. Eu falei, não, doutor, tem possibilidade de cortar a cabeça dessa criança na hora da parte cesárea? Não tem como não. Então bora parto, eu quero cesárea. E eu tomei aquela anestesia, gente, sentindo contração. Quem já tomou anestesia sentindo contração vai saber o que é. E colocando acesso ali no cru. Foi assim, foi bem difícil. Só que eu fui pra parte cesárea. E depois, né, o médico falou assim, que você escolheu, foi a melhor decisão, porque ele tava com a cabeça virada, né, torta, assim. Então, assim, ia demorar muito no parto, né, como é que eu tava ali com 10 de dilatação, ia demorar muito, poderia ter alguma complicação, então, assim, foi a melhor decisão. Ele nasceu dia 28 de maio, assim, da forma que eu pensei. E, gente, ele nasceu, assim, perfeito, perfeito. Meu filho vai fazer 2 anos agora esse ano, e ele é perfeito. Ele tem todos os dedos na mão, ele tem todos os dedos no pé. Ele é perfeito, ele andou rápido, ele fala tudo, é um papagaio. Se você falar qualquer coisa pra ele repete. Então, assim, ele é perfeito, ele é um amor perfeito de Deus na minha vida. E eu queria deixar esse meu testemunho. Aqui foi muito longo esse vídeo. Eu sei que tem muita gente que não assiste. Mas pra você que assistiu, tenho certeza que você deve estar passando por alguma falta de fé ou por algum momento que requer uma esperança. Eu te digo que a vontade de Deus é boa sempre pra dar que nada, que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. Que nenhuma gota de chuva cai sem a permissão dele. Nada acontece sem a permissão dele. Então, se for da vontade dele, se for a boa perfeita vontade para a sua vida, tenha fé. Tenha fé, também, mas já me desacreditaram, já me deram o diagnóstico, já chegou ao fim. Mas com fé, vida, a esperança. E a minha decisão, né, de contar isso é para glorificar o nome dele, para deixar aqui registrado, né, o quanto o amor dele é surreal. É surreal. Eu me pego pensando assim, Deus, por que tanto amor, né? Não sei, assim, que eu tava escutando alguma coisa aqui, você me ensina a me amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que já fez por mim, o que fez por nós, né? Então, é o mínimo. O que eu tô fazendo aqui é o mínimo. Isso aqui é poeirinha, né? O que Deus faz assim na minha vida, todo santo dia, toda santa noite. Ele me sustenta assim de uma forma surreal. Só eu e ele sabe o quanto que ele já me carregou, me puxou, o quanto. Então, alguns podem, mas era um parto, não sei o quê, mas eu contei assim, sabe, da forma mais resumida, como mais que eu ficar no longo, mas da forma mais resumida possível, esse meu relato, mas pra te dizer que tenha fé, se derrame aos pés do Senhor, abre o seu coração, fala, Senhor, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, e eu estou disposta a fazer a minha parte, eu espero que o Senhor faça a minha parte, e confie na parte dele, porque ele vai fazer. Também o resultado não foi da forma que eu pensava, que eu queria, foi da forma que tinha que ser. Confia em Deus. Muitas vezes a gente, uma analogia, né? Quando a gente é criança, a gente tá ali, né? Nossa, mas eu queria tanto esse boneco. Aí a nossa mãe fala, mas a gente tem que repassar, já tá quebrado, já tá isso. Mas eu gosto tanto dele e tudo mais, né? Mas mal sabemos que nossa mãe primeiro tá ensinando a gente a ser caridoso, repassar, né? Nossos brinquedos. E ali com aquilo a gente vai receber uma coisa melhor, né? Esse dano que se recebe. Então muitas vezes a gente pensa, mas eu queria tanto isso. E Deus nos dá, não acontece. Livramento, de alguma forma. Por mais ele não fosse, nem se você tivesse perdido esse bebê, teria sido feita a vontade de Deus. Ele teria um outro caminho. O caminho que eu tô hoje é um caminho que eu plantei. Mas, sabe, quando falo de todos os males, Deus me deu melhor? Exatamente. Então, hoje, eu não estou na minha melhor, maravilhosa situação, mas eu estou na melhor situação que Deus poderia, né, me dar, de acordo com o que eu escolhi.
Então, assim, eu sou muito grata. E digo pra você, tenha fé, confie que Deus, nosso Pai, Ele nos ama assim, Ele nos ama como filho. E Ele nunca vai nos desamparar. Então, você que ficou aí até o final, eu espero que esse meu relato, esse meu testemunho te acrescente, né, em algo que sua fé seja renovada, porque se aconteceu comigo, pode acontecer contigo, na mesma área, em outra área diferente, mas acredite, não duvide. Viemos aqui com um propósito claro, que é viver o melhor dessa vida e dizer, né, quem nos proporciona essa melhor coisa, né, essas melhores vivências. Então é Deus, daqui a gente não leva nada. Então nossa vida é novamente com Jesus, né, de lá viemos, de lá voltaremos, para lá voltaremos. Então, confie que tudo vai dar certo. Então é isso, gente. Um beijo. E vamos amar a Deus, né? Amar a Deus em voz alta, glorificar Ele em voz alta, né? Para todos saberem que Deus é Deus. E Ele jamais esquece nem dos seus, que nenhuma ovelha, nenhuma, por mais que ela se sinta suja, por mais que ela se sinta mais perdida, por mais que ela se sinta mais desacreditada. Ele sabe que aquela ovelha é dele, por mais que ela se esqueça do seu dono. Então ele vai fazer o possível para te pegar de volta, te dar um belo banho, te perfumar e te mostrar que existe um pasto, um campo lindo para você correr e ser feliz novamente. Então isso, mais delongas. Um beijo pra vocês.